nós falamos de idosos, a Bíblia tem um texto muito especial lá no livro de Jó, no capítulo 12, no verso 12. Ela diz assim: com os idosos está a sabedoria e na longevidade o entendimento. Muitas vezes corremos o risco de esquecer dos nossos idosos. Na grande maioria deles, eles foram pessoas ativas, muito ativas no decorrer da igreja, com atividades, evangelismos, liderança, serviço, muitas coisas eles fizeram na sua juventude, na idade adulta, mas conforme a idade vai chegando, há uma tendência da igreja de cair no esquecimento, esquecer aquilo que foi feito, esquecer o potencial que esses homens e mulheres possuem. Hoje vivemos uma realidade de longevidade, de expectativa de vida, de qualidade de vida muito maior do que antigamente. Então hoje as pessoas vivem mais, conseguem se exercitar mais, têm mais consciência sobre a alimentação e por isso, com o avanço da medicina, dos medicamentos, da ciência, conseguem chegar mais longe. Só que nem sempre a longevidade é acompanhada pela dignidade. Desde o ano de 2003, ou seja, há pouco mais de 20 anos, existe no Brasil o Estatuto do Idoso. E ele está lá justamente para tutelar os direitos desse público. Você vai encontrar a partir do artigo 100, ali 102, 104, 106, alguns artigos interessantes dessa lei que falam, por exemplo, sobre a proibição de desviar bens, desviar recursos, pensões ou quaisquer outros tipos de rendimentos da pessoa idosa. Você vai encontrar regras também sobre a utilização de cartão magnético, que o idoso não pode ser privado deles. Então, muitas vezes, essa pessoa próxima se apropria, ou até pelo acesso que ele deu, a facilitação de ir lá no banco, de sacar, de fazer as compras, de fazer as transações, e ele vai dando esse acesso até que a pessoa não permite mais que ele tenha o cartão em mãos, o controle em mãos. Quando nós olhamos para os números que são apurados das denúncias junto ao Disque 100, nós percebemos um crescimento de 30% em comparado ao ano de 2025. Só neste ano, de janeiro a abril, foram registrados 75 mil casos de violência contra idosos no Brasil. Quando você olha para esses números, você fica se perguntando por que este número está aumentando com o passar do tempo. Como a nossa base de pessoas com 60 anos ou mais está aumentando em nosso país por causa da qualidade de vida, por causa da expectativa de vida que está aumentando, quando essa base aumenta, maior o número de pessoas expostas a esse tipo de situação. Quando o idoso ele é totalmente espontâneo e começa a ficar acuado, começa a ficar mais quieto, é um sinal de alerta, né? Não só com relação à violência, mas também com relação às outras doenças psicológicas como depressão, ansiedade. Mas no caso do etarismo, muitas vezes eles verbalizam que eles envelheceram e eles merecem respeito. Sempre eles vêm com essa fala: mereço respeito, não é só porque eu sou idoso que eu não saiba lidar com as situações do dia a dia, que eu não saiba ter autonomia, que eu não saiba ter independência. Muitas vezes nós encontramos pessoas idosas subutilizadas, pessoas que foram tremendamente ativas num passado recente e que agora estão subutilizadas na igreja. É claro que a igreja dá ênfase às novas gerações e precisa dar ênfase às novas gerações sem esquecer da geração atual ou quem sabe da anterior. Eu sempre digo o seguinte, que nós não podemos esquecer que hoje as rodovias que nós passamos foram construídas e abertas anos atrás por pessoas que, em lugares que nem existiam caminhos, eles fizeram estradas e hoje percorremos nelas. Então precisamos valorizar aqueles que passaram antes de nós. Recentemente, em 2025, uma nova lei veio para trazer um agravamento nas penas daqueles que promovem, então, esses delitos contra o público dos idosos. Você tem uma pena geral de 2 a 5 anos de reclusão, mas se resultar em lesão corporal grave, por exemplo, essa pena pode ser ampliada até 7 anos. E se desse abuso, desse maltrato resultar no evento morte, essa pena pode até ser ampliada para 14 anos.
80% dos casos contra a pessoa idosa acontece perpetualmente por filhos, netos ou pessoas próximas. São pessoas que convivem no dia a dia com essas pessoas. E às vezes, por causa de uma dependência de mobilidade, de acesso, de informação ou de cuidado, essas pessoas acabam cometendo esse tipo de abuso contra a pessoa que está vivendo esse tipo de situação. Nós temos também a violência psicológica, que é quando a pessoa não sofre nenhum tipo de violência física, mas as pessoas que convivem com ela ou algum local que ela está ou algum lugar que ela vai são acuadas, são denegridas, tá? Nós temos também a violência financeira, que hoje em dia está muito em alta. Os idosos recebem golpes até mesmo dos familiares. Recentemente nós vimos também no estado de Minas Gerais uma moça de 30 anos de idade que, ao prestar serviço a um casal de idosos, viu a sua condição financeira, tirou proveito disso e acabou assassinando o casal só para poder tirar benefício monetário dessas pessoas. E a gente também tem a violência institucional, que são aqueles idosos que estão nas ILPIs, que são as instituições de longa permanência, e que, enfim, acabam sofrendo esse tipo de preconceito, de violência também. Nós podemos trabalhar com a informação ao nosso favor. E antes de colocarmos uma pessoa desconhecida dentro da nossa casa para cuidar dos nossos idosos, nós podemos fazer uma pesquisa sobre o antecedente criminal dessa pessoa. Por isso que é importante nós termos acesso à informação. Acessando o site da Polícia Federal junto ao gov.br, você consegue ali com o RG, com o CPF e o nome completo dela, saber se essa pessoa tem um rastro ou alguma história no seu passado que desabone a companhia dela, da pessoa que você mais ama. Um crime não acontece do dia para a noite. Às vezes a pessoa carrega isso por anos e isso fica escondido. Uma simples consulta, um acesso ao site da Polícia Federal pode amenizar e pode proteger o seu ente querido de uma pessoa abusadora dentro da sua própria casa. Então, você pode fazer o Disque 100, caso desconfie de alguma violação desse tipo de direito. O próprio idoso pode entrar em contato, um terceiro pode entrar em contato também. Esse Disque 100 garante o anonimato da pessoa que faz a denúncia. E se tiver alguma dificuldade com o Disque 100, procura na tua cidade, na tua comarca, se existe uma delegacia especializada na proteção dos idosos. Por mais que seja familiar, mesmo que você esteja desconfiando, coloque câmeras, microcâmeras nos locais, nos pontos que o idoso fica mais ali no seu dia a dia, tá? Se for um serviço terceirizado, fique ainda mais de olho, tá? Com os pertences do paciente também, porque muitas vezes pode ser que ele esqueça onde ele colocou. Mas se for muito recorrente, se começar a subtrair coisas dentro de casa, comece a perceber, isso também é um tipo de violência, tá? Ele também verbaliza muitas vezes que ele está sem se alimentar, então procure saber sempre a verdade. Pode ser que ele esteja com um processo demencial e esqueça que foi alimentado. Mas isso é um sinal de alerta muito grande, tá? Então, muitas vezes não é só a violência física de agressão, mas também falta de alimentação, falta de água. Se o idoso começa a emagrecer demais, se o idoso começa a ficar desidratado, se ele começa a ficar confuso, são sinais gravíssimos de violência. Nós precisamos lembrar que os idosos não são o ontem. Eles fazem parte do hoje, do agora. Então, quero convidar você a ter uma agenda intencional que agregue todas as gerações.